Tá vendo essa merda aqui? Eu tava tocando guitarra no outro dia, e aí eu fui tirar a guitarra com pressa, e aí de alguma maneira eu consegui acertar minha própria testa com a parada e bati com tanta força que cortou, sangrou, e eu quase desmaiei, mano, deu dor de cabeça. Ih, caralho, tá tudo dando errado aqui. Então agora vai ficar esse negócio aí aparecendo nos próximos vídeos. Mas enfim, o vídeo de hoje não é sobre o Sleeping Giants, mas foi inspirado pelo projeto. Para quem não sabe, o Sleeping Giants é uma iniciativa de cobrar de marcas que se associam a pessoas ou instituições que são acusadas de fazer fake news na internet. Esse grupo bota pressão em algumas marcas que então acabam cedendo a essa pressão e tiram a propaganda desses sites ou dessas personalidades que são acusadas frequentemente de espalhar fake news. Algumas pessoas veem essa iniciativa como muito necessária, porque de fato algumas pessoas espalham fake news que chegam a ser perigosas. Por exemplo, o Olavo de Carvalho, lá no... não sei se ele ainda fala isso, mas alguns meses atrás ele falava que literalmente não tem Covid, não tem nenhuma morte por causa de Covid, as maluquices Olavo de Carvalhística dele, né? Esse tipo de pessoa que tem uma certa esfera de influência divulgando esse tipo de coisa é algo realmente perigoso. Então, muitas pessoas dizem que não. Essa iniciativa de pressionar as empresas a tirar o patrocínio de pessoas que espalham essas coisas perigosas é nada senão o livre mercado em ação. Na verdade, o público está dizendo, a gente não apoia isso, pressiona através de boicote, a empresa vai lá e remove a propaganda, o que em teoria deveria desestimular outras pessoas a espalhar esse tipo de coisa. Por outro lado, algumas pessoas se sentem um pouco desconfortáveis com as táticas empregadas pelos Sleeping Giants, porque não é muito diferente de uma espécie de coerção quando você para pensar, especialmente considerando que o grupo por trás dos Sleeping Giants é anônimo, então não tem o que os gringos chamam de accountability ou responsabilização. Se eles algum dia fizerem algo errado, apontarem o seu público na direção errada, né, alguém que não realmente mereceu tamanha punição, meio que não tem o que se fazer. A gente tem que confiar na bússola moral dessa galera, né? Mas se eles cometerem alguma merda, meio que fica por isso mesmo. Ou se o poder subir a cabeça, e eu esqueci quem foi que falou isso, que o poder corrompe, né? Então, o que eles têm em suas mãos é uma ferramenta de bastante poder. Então, é aquela situação clássica de quem vigia os vigilantes, na verdade. Então, é interessante, tem argumentos bons a favor do que os caras estão fazendo e contra o que os caras estão fazendo. É uma situação bastante delicada e eu quero um pouco mais de tempo para poder me inteirar mais sobre tudo, ouvir todos os argumentos para ter uma boa opinião em relação a isso. Eu já espero os comentários. Izzy, você é a favor dos caras. Nem fala que você é a favor dos caras, mas se você não condena imediatamente na internet, pensam que você é fanboy. Vamos falar assim, você tá a favor deles porque estão cancelando as pessoas que você gosta, quando cancelarem quem você não... Eu conheço vocês muito bem, mano. Mas enfim, como eu falei, o vídeo não é sobre o Sleeping Giants, eu preciso de muito mais tempo para me inteirar um pouco mais sobre toda a situação. O vídeo é sobre marcas e progressivismo e a adoção de progressivismo, de pautas progressivas. Uma coisa que você precisa entender aqui, eu acho que todo mundo entende, na verdade, às vezes esquecem. Marcas, eles não estão do seu lado. Não estão do seu lado. Não como pessoa, não como um ativista. Eles não estão do seu lado. Essa que é a grande verdade. Marcas priorizam o lucro. Para melhor ou para pior, marcas vão sempre priorizar o lucro. E o motivo pelo qual atualmente muitas marcas parecem adotar causas progressivas é porque isso está agora na moda, né? A janela de Overton, eu já devo ter falado sobre a janela de Overton aqui no canal. Basicamente, a janela de Overton é um conceito filosófico que descreve a aceitabilidade da sociedade em relação a certos conceitos. Então, uma forma bem rasteira de explicar é o seguinte, imagina que homossexualidade, a aceitação de homossexualidade está aqui, né? Então, digamos, 30 anos atrás, a janela de Overton era para cá. Então, a aceitação de homossexualidade não era um conceito político/ideológico que a maioria das pessoas aceitava. Com o tempo, a janela de Overton foi se movendo para cá. E aí, algumas coisas que eram bem mais aceitas saíram, digamos, racismo muito explícito, era uma coisa muito mais comum, sei lá, 100 anos atrás, né? Então imagine que racismo está aqui e homossexualidade está aqui. Então a janela de Overton saiu daqui, e aí agora racismo explícito já não é mais tão aceito como era 100 anos atrás, e homossexualidade, que era algo que era mais nas margens da sociedade, se tornou algo um pouco mais aceitável. As pessoas de forma geral apoiam. Assim, eu sei
que pra mim, um cara hétero é muito fácil falar, não, a sociedade tá aceitando muito bem as pessoas LGBTQ e tem um mais também, né? Não sei. Enfim, você entendeu o que eu quero dizer. Pra mim é óbvio que parece que tá tudo beleza, eu imagino que você que tem a vivência e o local de fala, de realmente viver o estilo de vida, deve ver de outra maneira diferente da minha. Mas o ponto é que hoje em dia, você não pode, por exemplo, falar um termo pejorativo contra gays na TV e ficar por isso mesmo. Hoje já não é mais tão aceito assim. Essa é a janela de Overton. A janela de Overton se moveu para que certos conceitos sejam um pouco mais aceitáveis. E o problema que acontece com isso é que as marcas, não sei se é exatamente um problema, é simplesmente uma nova estratégia de mercado. As marcas veem que essas coisas são mais aceitas, elas veem que, especialmente na época das redes sociais, que gera um burburinho quando você adota muito visivelmente essas pautas, e não existe, tem um ditado clássico do marketing, da propaganda, que não existe propaganda ruim. E essas empresas capitalizam em cima disso. Quando essas empresas adotam alguma pauta progressiva, o que acontece é que muitas pessoas vão falar, olha aí que massa, os caras fizeram X ou Y, né? E vamos comprar mais, vamos apoiar, começam a falar, a marca bomba nos trending topics, está todo mundo falando daquela marca. De repente, se você já estava precisando comprar alguma coisa que aquela marca oferece, tu pensa, pô, eu tava precisando de um perfume novo, Boticário, tem um Boticário aqui perto, pô, vou comprar lá. Boticário é só um exemplo, mas eles não são os únicos, né? E acontece também do outro lado, na outra direção. Como eu falei, não existe propaganda ruim, realmente. Então, a galera que fica revoltada com aquela marca porque eles adotaram certos valores, ou pelo menos adotaram mercadologicamente certos valores que batem com a cartilha progressista, o que acontece é que a galera mais conservadora, a galera que detesta isso, vai falar da parada, vai fazer o nome da marca bombar, vai chamar a atenção não só das pessoas que eles estão querendo chamar pro seu boicote, que nunca vai pra lugar nenhum, na verdade, mas eles acabam chamando a atenção dos seus oponentes ideológicos que vão falar assim, ah, peraí, quer dizer que aquela marca, além de apoiar os valores que eu acho importantes para a sociedade, ainda tá fazendo o outro lado ficar com raiva agora mesmo que eu vou comprar. O capitalismo, eu já falei aqui no canal, ele é uma força da natureza, basicamente. Então, é óbvio que essa polarização ideológica, os caras que têm os meios de produção, eu tô soando comunista pra caralho, os donos dos meios de produção, eles adoram o fato de que eu vou ficar brigando com a internet por causa da marca deles, porque no final das contas é a marca que vai estar sendo lembrada. E é por isso que é extremamente cômodo para essas marcas fazerem parecer que elas se importam com esses valores progressistas. Porque de um jeito ou de outro elas saem ganhando. Vai ter gente comprando, apoiando a marca, vai ter gente com raiva, mas ainda falando da marca. Então, de uma forma ou de outra, a propaganda acaba sendo muito bem sucedida. E isso é o tipo de coisa que você não pode nunca esquecer que o que está em jogo de verdade não são os seus valores. Não pense, eu falei no começo, não pense que a empresa está do seu lado, que ela realmente... Todas essas declarações de relações públicas que as empresas fazem em datas comemorativas de certos valores progressistas, né, o orgulho gay, dia da consciência negra, sei lá o que for. Na real, essas empresas... E eu não quero desmerecer você, indivíduo, que acha essas pautas importantes. Eu não estou falando de você. Tá? Eu tô falando que as empresas usam isso como um método de marketing. É pura e simplesmente. Nunca se esqueça que a Disney postou um comunicado nas suas redes sociais prestando apoio ao Black Lives Matter, que é um movimento que começou nos Estados Unidos, mas se espalhou para outros lugares do mundo, que se traduz mais ou menos como vidas negras importam. Toda santa vez que eu falo sobre essa questão, eu nunca sei se o correto agora é falar negro ou preto. Quando eu cresci, você chamar alguém de preto era extremamente desrespeitoso. Então, pra mim, talvez eu seja um tiozão do caralho, que não entendo os... Mano, tá aí, pronto. A gente fala muito que as pessoas mais velhas, elas não entendem as coisas novas, elas ficam falando coisas preconceituosas sem nem perceber. E de repente eu cheguei nessa idade. Eu continuo falando negro porque pra mim essa é a forma respeitosa, politicamente correta. Mas eu já vi muitos argumentos de pessoas que associam a palavra negro com a sua etimologia negativa, e aí dizem que o correto... E como não existe uma pessoa que é o representante das pessoas negras pra me corrigir e falar, não fala isso porque a gente vai achar que você é racista, eu fico sem saber o que falar. Então vocês decidam e aí me falem, e quando existe um consenso, aí eu vou estar mais tranquilo de que eu não tô falando nada que vai me causar mais um cancelamento. Nunca se esqueça que a Disney postou um comunicado oficial dando apoio ao movimento Black Lives Matter, mas a mesma Disney, quando lança certos filmes no Oriente, particularmente na China, vão e escondem personagens negros do pôster, porque asiáticos em geral, e eu sei que até falar isso paradoxalmente é meio preconceituoso, mas de forma geral, na Ásia, eles tendem a ser um pouco racistas. O público chinês, por exemplo, ele não é muito apegado
a personagens negros. Então, sabendo isso, o time de marketing da Disney vai lá e escondeu o T'Challa no pôster de Pantera Negra, escondeu o Finn no pôster de The Force Awakens, né, o Despertar da Força. Então, ao mesmo tempo que eles falam, não, gente, vidas negras importam, estamos com vocês aí nessa luta e tal. Ah, peraí, mas se a gente colocar uma pessoa negra no pôster, talvez afete um pouco a bilheteria. Em vez de ganhar, sei lá, 5 bilhões de dólares, a gente vai ganhar só 4,5 bilhões. Eu sei que eu tô exagerando, que o público chinês é gigante. Eu entendo que os valores, a diferença é um pouco maior. Eu sei. Mas, essa é a questão. Na cultura ocidental, norte-americana, a empresa pagar de iluminada, de progressivista, não, a gente apoia sim, Black Lives Matter e tal, isso pega bem. Na Ásia, o papo é outro. Mesma empresa, valores completamente diferentes. Na verdade, não é valor completamente diferente. Eles estão ainda fazendo ainda a mesma coisa. Eles querem só convencer o público a consumir o seu produto. O valor, agora que eu paro pra pensar, é exatamente o mesmo. E é por isso que o capitalismo é uma força da natureza, mano. Pra melhor ou pra pior, você sabe exatamente qual é a dos caras. Você não tem que ficar tentando decifrar. O negócio dos caras é dinheiro. É simples assim.